Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Valdomiro. Bom dia, Ivan. Bom dia a todo mundo que nos ouve nessa manhã aí. Tudo bem, vamos lá, Dirley. Essa situação, a gente depois vai... gostaria que você primeiro falasse da Leonardo Voz aí lá no Rio Branco, né? Aí nós temos duas situações, um buraco, que já é o chamado Kinder Ovo, né? Você abre e descobre muita coisa ali. E também essa coisa dos entulhos aí. Né? O buraco é responsabilidade nossa, sim. Até já marquei aqui, já vou conversar com a nossa equipe, o que houve lá. Provavelmente um rompimento, uma fuga de tubulação. A gente abre e faz o conserto, é nossa responsabilidade. E o problema que a gente vê ali é aquela velha cultura que se criou, que o pessoal simplesmente descarta, né, erradamente, digamos assim, irresponsavelmente, que é os entulhos, né, de ver que é resto de espuma, é sofá, tem televisão, tem coisas que as pessoas vão jogando, depositando ali, e aí gera esse acúmulo ali. Então é um material que a prefeitura, a gente não faz essa recolha, porque a gente não tem essa destinação, né? O que é o processo correto ali? É identificar essas pessoas que fazem descarte para a gente poder atuar, poder acionar a Fundema, poder tem que começar a multar e responsabilizar esse pessoal que faz esse descarte, porque senão vai cada vez acumulando e vira realmente um lixão, né? Você já está há quanto tempo na Secretaria de Obras? Já? Desde que antes de ser secretário, quanto tempo você já está? Eu estou desde 2018. Me corrija se eu estiver errado. A sensação que eu tenho é que essa coisa de descarte de entulho e lixo é algo recente aqui na cidade. Quando eu falo recente é de 3, 4 anos, porque isso sempre foi corriqueiro acontecer em Brusque ou agora parece estar acontecendo mais? Aumentou um pouco de lei, mas a gente tem observado também em outros municípios, não é só em Brusque, a gente tem visitado outros municípios, outras secretarias, e o problema também acontece em outros municípios, esse descarte irregular, né? E o que a gente tem buscado junto a eles também, que eles também estão implementando, são ferramentas para mitigar isso aí, né? Que é através de fiscalização e através de forma de descartar isso de alguma forma, né? E o que é a forma? Vai ser a coleta, a destinação, ou através da empresa de recolha de entulhos, digamos assim, e infelizmente a parte de fiscalização e até de multar a pessoa que faz esse negócio, porque é um absurdo. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, tem lugar que a gente passa, limpa a rótula, roça, recolhe, lava, no outro dia tu passa, tem um sofá jogado no mesmo lugar, né? Pô, parece que estão limpando para você descarregar, para às vezes o pessoal manda, a prefeitura foi um porco, tá? Mas não foi a prefeitura que jogou o sofá ali, né? Então é difícil, a gente passa, limpa, muitas vezes a própria população limpa na frente da sua casa, né? Tem calçadas às vezes são polidas, que o pessoal nosso limpa, faz um jardim na frente de casa e alguém vai lá e joga sofá, joga algum saco né? Seja um resto de malha, de qualquer entulho que seja. Então assim, o caminho realmente vai se identificar, e acho que o caminho vai ser agora com essa questão como vai ter essas câmeras instaladas para poder pegar a placa do veículo que joga, para identificar esse infrator que faz isso e começar a penalizar para sentir no bolso mesmo. Acho que ninguém gosta de despesa, não é nunca objetivo, mas tem gente que só aprende pagando, infelizmente não tem o que fazer. O prefeito esteve aqui, o André Vec, semana passada, e comentou sobre isso, que nesse momento, você acabou de falar no início, não se tem um local para colocar esse material que é recolhido, né? É preciso ver esse local. Qual é a ideia que está se montando para resolver esse problema? É de fato a prefeitura assumir totalmente esse recolhimento desse material descartado, ou existe uma ideia de um trabalho misto, um pouco da comunidade, um pouco da prefeitura, enfim, mas que tem que se buscar uma solução, porque como você mesmo já mencionou, é uma situação regional, não é algo que se vê só em Brusque, está se vendo em todas as cidades do estado aí, né? Que o cidadão está cometendo uma infração ao jogar entulho em local público, inclusive calçada, colocando esse produto e esse produto se tornando um obstáculo para as pessoas passarem na calçada, né? O que na tua avaliação pode ser pensado para hoje já o correto, minimizar isso aí? Hoje já o correto, né, de lei ambientalmente e até legislativamente falando, seria o quê? A pessoa tem um descarte para fazer, seja de construção, o que ela já contratar uma caçamba de entulho e descartar, né? Já tem isso, só que as pessoas criam essa cultura que é mais fácil jogar na rua para não ter esse gasto, digamos assim.
E também eu acho que não é justo o poder público ter esse gasto, porque se tu vai carregar isso numa cação, por exemplo, a prefeitura vai decidir recolher e vai destinar para um aterro, ela vai ter que pagar por isso, né? Vai onerar o cofre público com mais essa despesa. Então eu acredito, nos estudos que estão sendo feitos e nos que a gente tem visto por aí, que a solução é sim uma legislação onde seja responsabilizado o infrator, né? E vai ter que ser, com certeza, disponibilizado esse serviço, mas cada um responsável pelo seu resíduo, pela sua destinação. Será que caberia... eu não sei como... deixa eu vir a mudar a pergunta. O que você conhece, por exemplo, de soluções que outros... Não sei se você pesquisou o assunto, né, Ivan? O que você acha de outras cidades fazem e que de repente poderia ser feito aqui em Brusque? Pontos de descarte, caçambas... Existem várias situações, Rodrigo. Existem cidades que têm pontos de descarte, tem cidades que organizaram a recolha, e aí é uma empresa de recolha, como a gente tem hoje, por exemplo, tem a do lixo sanitário, né? Lá também tem desses intuitos, é por bairro, então você programa, essa semana vai passar, e até um certo volume, existe uma taxa para o morador, acima daquilo é cobrado diferente. Então, são vários exemplos que a gente pegou, e isso está sendo montado, está sendo estudado e vendo de que forma vai ser implementado aqui, né? A gente tem que ver de que forma vai ser adequado à nossa realidade. Você acha que isso é algo para longo prazo ou a curto prazo, para se definir isso ainda? Eu acho que é curto, médio prazo, porque a gente não pode esperar muito, visto a proporção que isso vai tomando, né? Hoje, a gente olha, tem pontos hoje, por exemplo, olha a Rua do Fogo, por exemplo, da Limeira, que é a Luiz Mafezoli, olha a travessa ali do Cedrinhos Antão, são ruas que pode lá, vão lá, vai limpa, beleza, pega 4, 5 caminhões caçamba, uma carregadeira limpa, uma semana tá tomado de novo, né? É cultural, né? Então, assim, vai ter que, acho que só vai começar a minimizar isso quando realmente a gente ter essas câmeras, começar a identificar esse infrator e tem que multar. O pessoal começar a entender que não pode passar impune isso aí, porque a sujeira é maléfica para todos nós. Não, sem contar o fato de que acontecendo uma enxurrada, uma chuva forte, muitas vezes o entulho, dependendo do material que está ali, ele pode ir para a parte de tubo, né? De tubo de água, da água fluvial, né? Água pluvial, perdão. Inclusive você essa semana, eu mostrei aqui na rádio, você não chegou a fazer o vídeo de todo o material que estava dentro, mas você me relatou que ao abrir o local para desentupimento, garrafa de vinho, o que saiu de lá foi coisa de maluco, né? Isso, garrafa de vinho e velho barreiro. A gente já teve nesse tempo ali, como eu te falei, desde 2018, né? A gente já teve casos de tirar latão de 200 litros dentro de tubulações de metro, claro. Já tiramos bola de vôlei, já tiramos sofá. O que tu imaginar, a gente já tirou de dentro de tubulação. Garrafa PET, tudo isso, né? Da onde veio, né? Alguém jogou, sim, alguém descartou, sim, ficou próximo ao rio ou foi para a estrada e foi para a tubulação. E está obstruindo a tubulação. Exatamente. Então, acontece isso que está acontecendo aí, o Kinder Ovo. Exatamente. A água não tem para onde sair, acaba se filtrando E ali na João Silvano aconteceu isso, tinha as garrafas de velho barreiro, e não que foi só isso, claro que veio material de barro junto, sim, mas a garrafa acabou criando uma represa, né? E aí no meio ele foi fechando e aí trancou o tubo todo. Sobre a João Silvano, eu até separei umas imagens. Deixa eu só fazer rapidamente aqui, o Papa Entulho, que tem em outras cidades, é algo que poderia ser aproveitado dentro dessa linha a pergunta que o Rodrigo fez, o Ivan, de exemplos de outras cidades, tal. Eu sei que Palhoça e Itajaí são duas cidades que têm esse tipo de serviço, né? Sim. Esse é o tipo de tubulação que a gente acha. De sujeira. Sim, Curitiba também tem. Curitiba também tem, né? Isso. Isso seria algo que poderia ser viável ou não? É que eu digo, né? Cada cidade tem a sua realidade, né? Então a gente está olhando cada caso, cada realidade e adaptando para nossa, entendeu? Até manda para mim essa foto, não sei se eu acho ela aí a imagem que o Rodrigo pediu. Eu acho, isso aí é da João Silvano, Ivan, a gente trouxe, tem várias imagens aí. Queria que você falasse um pouco que você foi daquela rua, a gente até mandou as imagens, tem o pedregulho ali, tava difícil, e agora é uma obra bastante grande que está sendo feita na João Silvano ali, né? Ali o que acontece? É uma rua de relevo acentuado, né?
pro lado de cima ali é um morro íngreme, e a João Silvana é o seguinte, para trás dela desce toda aquela bacia, né? Quando a gente fala de uma drenagem de uma via, quando a gente pensa em tubular uma rua, não é só o tubo, não é só a água que escorre ali, tem toda uma área que cai ali, que escoa. Tipo uma nascente. Como fosse uma nascente, imagina, né? Então, a nossa engenharia faz o trabalho, faz o estudo ali através de software, de programa, e eles fazem a área da água que funila, que cai naquela área ali. E ali é uma bacia considerável. E então desce uma água muito forte ali. No final da rua, ela é uma rua meio que em fenda, ela tem uma queda lateral. E com essa queda da água, esse tubo trancou, né? E nessa trancada que deu, ele estourou para cima. Ele submergiu ali, estourou, e aí comeu a rua toda, a rua de material, entendeu? Então a gente foi ali, por isso que a gente não foi no primeiro momento, não estava ali com uma retro, porque a tubulação ali é funda, uma retroescavadeira, tu abre aí uma fundura de 3,80 metros, 3,60 mais ou menos, máximo 4 metros, daí tu não alcança mais. Então a gente tinha que já ir com escavadeira, já ir com caminhão, porque podia ser que, graças a Deus, foi só um ponto, mas nosso medo é que tinha mais extensão de tubo trancado, então não adiantava a gente ir meio como diz outro, ir meio de pé na bamba, tinha que ir firme, né? Por isso que a gente pede desculpa e não ter de já imediato. E nós estávamos com a drena de batia em andamento, tinha mais a tubulação aberta, tinha que acabar primeiro para não deixar mais pontos abertos ali. E tivemos a sorte de chegar ali, o pessoal da tubulação lembrou, eles mesmo fizeram essa obra daquela rua transversal à direita ali, que é onde desce um tubo de 40, eles lembraram, eles marcaram mais ou menos onde é a cumeira da casa, até aqui veio o tubo novo e mais ou menos daqui para frente. E justamente foi ali onde tinha trancado, onde tinha esse tubo quebrado, e aí quando abriram, onde identificaram que tinha essas garrafas, que tinha esse trancado tudo. E até quando eu mandei até o vídeo pro Dirley, que eu tava filmando, o rapaz entrou com a enxada e foi destrancando. Quando eu parei de filmar, ele disse, tá vindo. Quando ele falou, tá vindo, só deu tempo dele pular. Aquilo veio assim, aí veio aquela aguaria toda que vem no vídeo, destrancou ali, né? Uhum. E aí o pessoal então fez ali uma caixa, então deve estar terminando ali hoje, deve estar aterrando, porque vem tanto o tubo de cima, vem lateral e mais um, e chegava o tubo com tubo. Então quando dava essa pressão, aquilo ia estourar, né? Então agora com essa caixa, a gente espera que não haja mais, dificilmente vai trancar. Sim. Ou possivelmente ruir esse tubo nessa localidade ali, né? Ô Ivan, eu sei que a obra não é responsabilidade da tua secretaria, mas você passa, você olha, você fiscaliza, você ajuda e você conhece, né? Aquela obra ali da governadora Luiz Henrique da Silveira, próximo do Rivermal ali que está sendo feita, eu fiquei impressionado com o tamanho das pedras que estão sendo colocadas ali, né? E agora você fora do ar aí está dizendo que são 4 metros de profundidade ali de pedra, de Sim, base, é isso? Sim, ali uma obra tocada pelo CIE, né? Deixar um abraço aqui ao secretário do CIE, nosso vice-prefeito Deco, toda a galera do CIE lá, a gente trabalha. A gente sempre brinca que somos secretaria diferente, mas somos um CNPJ, né, Edilei? Então, tá lá a imagem. Então, em quase todas as frentes, a gente sempre está junto, seja por uma boca de lobo ou por enrocamento, a gente sempre acaba se esbarrando aí. Sim. Então, como tu bem falou, uma obra de muita qualidade, né, pelo tamanho de pedras dá para ver. Além disso, eu vinha falando ali fora que essa questão de ser pedras argamassadas, isso reforça muito a obra, vira um bloco só, né, Edilei? Vira um bloco compacto, né? E ali foi feito um estudo de batimetria nessa curva, uma área funda do Rio, tem ponto aí que chega a 4 metros de fundura, então onde essa margem, claro que por mais que tu chega no fundo, que baixa, ela pode ter uma superfície mole embaixo, pode ter uma coisa, então isso tudo ajuda a garantir a durabilidade dessa obra, né? Então é uma obra de muita qualidade para garantir a pancada que essa Beira-Rio pode um dia vir a sofrer de novo, né? Então assim, Ivan, é seguro dizer, até porque a gente chamou a atenção por causa do tamanho das pedras, é o mesmo que vocês fizeram, por exemplo, na margem da ponte do terminal, né? Isso. Nessas pedras. Esse tipo de enrocamento, então, na parte técnica, ele é bem mais resistente. Esse aí o tamanho da pedra te ajuda na resistência pelo peso, né? Uhum. Uma pedra pequena, mexer é uma coisa grande, né? Uhum. Então ela é bem mais resistente isso daí. Aquele incidente que aconteceu com a máquina ali na Beira-Rio ali, que aconteceu ali? Pelo que a gente viu, o rapaz ali que estava manuseando foi rápido no gatilho, né? Porque ele conseguiu. Eu sempre digo, todo mundo me ligou e, né? Uma gozação, a máquina é tua, não sei o quê, né? E eu, com muita tranquilidade, eu sempre digo assim, quando a gente tá numa obra, corre com todos máquina, os riscos, né? com caminhão, com pedra, a gente está exposto a qualquer situação, né?
E principalmente na beira de um rio, gente, é uma situação totalmente instável, né? Margem de rio, tu não sabe o que está embaixo. Sim. Por mais que tu escava 2 metros ali, mas para baixo pode ter uma turfa, pode ter um lodo, né? Olha o que a gente pegou lá na Cristalina aquela vez. Era Sim, um lodo verdade, preto verdade. que sumia a pedra toda a vida. Na Francisco Sassi não foi diferente, esse deslocamento que a gente fez na margem direita, também temos situações que aquela areia não parava de cair, viria uma areia movediça, e ali não foi diferente, né? O rapaz fez o acesso, estava correndo tudo bem, de repente quando ele veio, aquele barro trincou de baixo, é uma máquina de 20 toneladas, tem vibração, tem movimentação de carga, acontece. E ele foi habilidoso sim, porque a máquina não caiu no rio, ele foi rápido e calçou a lança, teve habilidade, teve calma. Então, assim, são coisas que infelizmente acontecem. Obra é isso, né? Não Isso dá é uma pra dizer espécie que de é direção defensiva. Isso, né? Então, E ainda bem que a gente consegue fazer a brincadeira, né? Isso, né? Que bom que não tudo foi nada bem, grave. né? Foi Verdade, removido depois, verdade. tudo certo? eu digo assim que a brincadeira é sadia e digo que esses profissionais, eu digo a verdade assim, o dia que se tiver a oportunidade, senta em cima de uma cabine de uma máquina dessa, pega ali no joystick e mexe aquela lança aquele tamanho, tu vai, meu Deus do céu, onde é que eu vou, né? Como é que eu vou fazer a volta nisso? Né? E os caras têm uma facilidade de mexer pedra, de descer manga, então assim, os caras sabem o que estão fazendo, tem que tirar o chapéu que eles têm o profissionalismo, né? Já que a gente está falando, mostra essa imagem aí para quem está no YouTube e a gente vai descrever aí essa imagem que foi tema de reportagem aqui da Rádio Cidade, lá na rua Adelina de Batim. Estamos falando de lança, falando de maquinário, falando de alguém que está trabalhando numa máquina. Olha o quanto de pedra foi colocada ali na Adelina de Batim, numa encosta, que se pegar as imagens anteriores, imagens da reclamação do pessoal, é uma obra que leva tempo, horas de máquina, horas de trabalho e pedra. Conta pra gente ali da Adelina de Batim, o Ivan. A situação da Adelina de Batim ali, como a gente vinha falando, a gente tava o barro corrido embaixo nessa rua de concreto, né? Sim. E todo mundo sempre dizia, vai lá, libera a rua, porque não tem perigo, não tem perigo. Mas o nosso medo era o seguinte, tirar o pé desse barro embaixo aqui e descer o resto lá onde está a máquina e chegar nas casas de cima. Então, nós íamos aumentar o dano. Então, por segurança, né? A primeira coisa é a segurança e não botar ninguém em risco. Porque quando chega numa casa, é delicado. Então a gente esperou para agir de novo com segurança. E ali, por ser íngreme como era, o caminhão da pedra não consegue chegar e vascular no lado. Nós tínhamos que vascular ali 40 metros antes do caminhão da pedra. E aí uma pá carregadeira carregar essa pedra, alcançar pedra por pedra para essa escavadeira então montar. Né? E aí ali é um serviço, quando a gente olha de cima assim é uma coisa, mas quando começa lá embaixo, a gente primeiro faz um buraco, começa a calçar a pedra de baixo. E ali o operador já tem que vir medindo, digamos assim, o prumo da pedra e a linha para chegar lá em cima e isso não desmoronar, né? Então é onde eu destaco assim o profissionalismo desse pessoal e deixo aqui o meu sempre muito obrigado a todo esse nosso pessoal do Obras, de todas as máquinas e todas as frentes, porque é eles que fazem isso tudo acontecer, né? Esse caso aí é o Pequeno, Claudinei, nosso operador lá, que é um dos nossos operadores de frente lá, e quando nós fomos lá ver, ele logo falou, não, dá para fazer, mas vamos ter que interditar aqui, né? Então no primeiro momento a gente tirou o barro todo pro lado, botamos mais barro para lateral ainda para essa máquina poder andar com as duas esteiras bem calçadas. Então ele foi lá na frente, lá na ponta baixa, começou a vir com pedra e veio subindo. Então quando ele nivelou, daí que ele começou a subir com a máquina junto, barro e pedra até chegar na parte de cima, né? Quanto é que foi de pedra ali? Dá para dizer a tonelagem? Eu tenho marcado, eu não tenho aqui de cabeça, mas eu tenho marcado quantas viagens foi, mas deve ter ido em torno de umas 20 a 24 cargas de pedra. Cada carga tem em torno de 25 a 28 toneladas, mais ou menos. É bastante. Zé, cara. Olha... Pergunta, quanto custa cada caminhão de... Mais ou menos em torno de 1.800 a 2.100 uma carga de pedra. Então é coisa para quase 100 mil reais de serviço ali. Rapidinho. Né? Isso estão falando só de pedra, né? Tem mais mão de obra, máquina, caminhão para transporte, né? Combustível. Mais o material que ele precisa botar uma bico corrida em cima, daqui a pouco tem que ir lá fazer um acabamento no meio fio, uma calçada, então vai bastante coisa, né? É que nem uma tubulação, muitas vezes a gente fala, eu vou dar o tubo, beleza, mas o que tu gasta de tubo, tu gasta 1,5 vezes também, né? Com reaterro, hora máquina, pessoal, conceito de pavimento, é custo. Fazer, né? As caixas coletoras, essa engenharia toda de... Hoje uma boca de lobo, tem uma ideia assim, vamos fazer uma boca de lobo na rua. Hoje é um custo aí de 2.100, mais ou menos, né?
Depende. Tem rua que às vezes o tubo tá no ladinho, é 1, 2 tubos, beleza. Tem rua que tem que cortar a rua inteira, jogar do outro lado. Sim. Né? E aí tem um asfalto, né? Às vezes não pode fazer de semana porque vai acabar com o trânsito, fica aquela poeira, então ainda tudo isso não... É força, é força de serviço, de mão de obra. E eu gostei dessa parte que você falou aí. Conversasse com o teu maquinista ali, como é que é o nome dele? Pequeno. O Pequeno. Sim. O Pequeno foi rápido no dá gatilho, pra tá? fazer aqui, Pequeno. Pequeno vai lá, olha. Eu sempre digo, e resolve. Eu não tenho vergonha de dizer, eu, graças a Deus, tenho uma boa equipe, desde os operadores, pedreiros, roçadores, todas as equipes. Eu sempre digo, quem entende do serviço são eles. E eu gosto de ir lá conversar com quem entende. Eu levo eles lá e eu pergunto, Sim. né, gente, o que dá para nós fazer? Dá para fazer assim? Porque eu ir lá olhar e achar que é uma coisa, não dá, porque a máquina aqui, Ivan, vai tombar, ou vai cair, ou a pé depois não vai dar. Então a gente tem que trocar essa ideia, né? E essa eu acho que é a minha gratidão de todo dia que eu posso contar com eles, porque é por isso que as coisas andam, né? E o pequeno é pequeno só no tamanho. Pequeno só de tamanho. É grande no pensamento. Com certeza. E na habilidade também. Habilidade. Isso aí. Rapaz, O olha. Pequeno foi lá e resolveu é a fera. parada na Adelina de Batim. Parabéns, hein, Pequeno? É isso É o aí. cara. É o cara. Pequeno Eu é vejo fera. às vezes a Câmara oferecendo como é que é? Homenagem para várias pessoas aí com merecimento, é verdade. Não tirando E às mérito, vezes né? esquece ou deveria lembrar, viu, vereadores? Comecem a lembrar do pessoal que está lá no serviço público verdade. em cima de uma máquina. Eles fazem parte da administração e da cidade. Só, Verdade. né? Eu Bem lembrado, Dinei. volto a dizer, tem que oferecer homenagem para quem está na sociedade, empreendendo, etc. Tem. Mas comecem a se lembrar também, às vezes, daquele. Vou citar aqui o nome, o Pequeno, que já está há anos aí na prefeitura. E detalhe de lei, nós temos vários casos, Pequeno é um deles, mas só salientando assim, Pequeno, um rapaz que entrou trabalhando na tubulação, por serviço braçal, e foi pegando máquina. E agora é operador de máquina. Carregadeira, hoje está numa escavadeira. Então, assim, e temos muitos casos desses, não é só o Pequeno, tem N pessoas assim lá dentro. Exatamente. Então, que fizeram a sua profissão e são excelentes profissionais. Serviço público, dá uma melhorada aí na tua, senão tu vai cair. Olha, legal, volto a dizer, senhores vereadores e senhora vereadora, agora é época de agosto, aniversário da cidade de Brusque, lembrem-se também daquelas pessoas simples que trabalham no dia a dia da comunidade há anos na prefeitura, no SAMAI, no serviço público, e tem tanta importância quanto os que empreendem todos os dias nos seus negócios na nossa cidade. Eu fui vereador, eu lembro que uma vez eu fiz uma homenagem para uma pessoa simples da cidade, o senhor Mário Vinotti. Uma pessoa simples. Puxa, é verdade, ninguém se lembrava do senhor Mário Vinotti, mas eu lembrava dele sempre porque eu convivia com ele e sabia do trabalho dele, do irmão dele, enfim, né, no futebol profissional de Brusque, né? E outros tantos, né? Mas no serviço público, público, só quem está testemunhando, por exemplo, Adelina de Batim, só quem é da Adelina de Batim, que passou ali, reclamou que o serviço estava demorando para acontecer, que enfim, e hoje vê o serviço feito, pode olhar para cima e dizer assim, o prefeito é o André Vec, parabéns para ele, mas tem ali o secretário e tem o Pequeno. O Pequeno, que é o maquinista que subiu naquela máquina e fez o trabalho, e o operador de máquina, e o cara do caminhão que basculou lá no canto para trazer todo aquele material. E isso tem vários pequenos, digamos assim. Exatamente. Estamos falando de um operador, né? Nós temos motoristas, temos pessoas, braçais, roçadores, serventes, pedreiros, cada um com sua história, com seu profissionalismo ali dentro. E a sua importância. E a gente que conhece, eu valorizo por isso, eu conheço cada um deles, por esse tempo que eu estou lá, e posso atestar a seriedade desse pessoal e o compromisso de vestir a camisa. Exatamente. Pessoas que estão anos ali, mais do que eu. Quando a gente vê aí nas enchentes, ou quando a água sobe e acaba atingindo a nossa beira-rio, e você começa a olhar aquelas máquinas tirando a lama de cima, né? Aqueles tratores, aquelas enormes máquinas, imaginando o risco que aquelas pessoas estão correndo ali. E por fim, quando eu lembro daquele caso que aconteceu lá na Cristalina,
que o pessoal da Cristalina teve que ficar aquele ponto lá que desbarrancou, que deslizou para dentro do rio, e a prefeitura, através da obra, estava lá o vice-prefeito também, enfim, todo mundo, vocês lá, para resolver a coisa em tempo recorde, graças também ao trabalho do maquinário e de quem está em cima daquelas máquinas e trabalhando, né? Porque e esse pessoal todo, faz a diferença. Além dos operadores, né? A Beira-Rio, o problema pior veio depois, quando baixa, raspar aquela lama, na pá, na enxada. Exatamente. Né? E esse pessoal vira à noite, né? Sai de casa, e quantos dias foi? Essas 13 a gente pegou aí. Então, esse pessoal... É força, viu? É força. Então, volto a dizer, Valdomiro, você que está lá na Câmara, vereadores, vamos também homenagear esse povo que não usa paletó para trabalhar. Não usa paletó para trabalhar, mas merecia uma homenagem também agora no aniversário. Você sabe que às vezes eu sou meio crítico, às vezes o vereador ele tem que, eu sei lá, vou dar um exemplo. O caso, duas homenagens. Você, quando foi homenageado. Sim. E a Rádio Cidade. Eu tive que ir lá e dizer pro vereador, faz uma homenagem lá pra Rádio Cidade e pro Dilei Silva. Merecido, porque tem um trabalho e uma história aí na cidade de Brusque. Às vezes tu precisa ir lá e dizer, tem uma pessoa que vai ser homenageada agora, acho que do mês que vem, que tem uma história relacionada aqui à cidade de Brusque e que precisou alguém ir lá e dizer pro vereador. Então às vezes falta isso, entendeu? Às vezes falta o vereador se ater. Essa semana tivemos homenagens a 3 empreendedores. Merecido. Foi aqui o Zuc, pelo serviço da SC, o pessoal ali do Alice Lanches, e teve mais um que eu não lembro agora. Merecido, de fato, são pessoas que têm a sua... mas falta isso, falta realmente levar e mostrar públicos pequenos que tem por aí que acabam passando muitas vezes despercebidos. E aí eu queria dizer, na fala do Ivan, às vezes o Ivan é o secretário que está lá e é um cara que às vezes tem uma formação, mas o cara que está lá no dia a dia, às vezes chama a atenção, opa, isso aqui não dá para ser feito. Se tu quiser fazer, eu faço. Mas eu tô te alertando. E se aprende muito com esse pessoal, né, Ivan? Todos os dias. Eu vou, rapidamente, antes do intervalo, vou contar uma pequena história. Aqui em Brusque teve um senhor chamado José Augusto Pruner. O seu Pruner foi durante muito tempo gerente da Celesc, o funcionário da Celesc aqui de Brusque. E quando tinha que se fazer algum serviço de engenharia, o engenheiro chamava ele, que não era formado, não tinha formação em engenharia, mas tinha experiência, sabia, para perguntar o que ele achava, né? É assim que você faz também. Você conhece o serviço, mas você chama quem está no dia a dia ali, quem vai literalmente colocar a mão na massa, né? O que você acha? Como é que a gente faz? É a equipe, né, Ivan? Com certeza. Tem que ser através da equipe. Nós vamos abrir espaço aí para as perguntas, mas antes só, eu já falei aqui no ar, Ivan, mas fazer colocar essa fala aqui na tua frente. Pessoal da roçação ou roçagem, os dois termos estão corretos aí, de parabéns, porque agora finalmente estão utilizando 100% aquele painel, né? Aquela rede, né? Telas de proteção, né? Não tá, ninguém mais está usando, aliás, ninguém está deixando de usar agora. A gente tem agora temos avançado forte na questão de limpeza e roçada e cuidando também essa questão de tela, bem observado, a gente tem tendo esse cuidado, né? E a gente tem hoje avançado à noite na questão de pinturas e recolhimentos, também de planta, né, de flores, e começou também para ajudar, para somar com esse pessoal. Pela dificuldade de mão de obra, a gente contratou através da licitação uma empresa terceirizada, que já começou na última semana. Uma empresa que já vai também roçar, capinar, varrer, pintar meio fio, fazer pintura, fazer plantio. Então a gente quer... Agora nas próximas semanas já o pessoal já vai começar a notar que a gente vai conseguir abrir mais esse leque né? Hoje a gente consegue abrir mais frentes. Por exemplo, a gente fez a rua São Pedro já toda, já atacamos a Medeiros, já estamos lá na Axel Krieger, loteamento Morche. O nosso pessoal já fez a travessa Dom Joaquim, já conseguiu entrar hoje na Alberto Prete, que é lá no Tavares. Já temos o pessoal pintando ali na Ralph Pape, depois já vão entrar para Otto Renault, já temos o pessoal fazendo limpeza na bateia, então a gente consegue abrir esse leque mais rápido e chegar em mais bairros ao mesmo tempo. Então deixar assim registrado a população que a gente tem esse olhar clínico para
voltado para essa limpeza. A gente quer intensificar e dar uma resposta rápida agora nessa questão dessa pintura, desse ar de limpeza e deixar a cidade mais bonita como ela merece. Deixa eu abrir aqui a sessão perguntas e eu quero começar aqui com a pergunta do meu amigo Larry. Aliás, nós falamos foi terça, Dilei, que o secretário viria hoje? Terça, né? Ele viria na terça, mas aí eu acabei esquecendo um entrevistado e eu pedi que o Ivan viesse na quinta. Isso, e aí desde terça-feira, o meu WhatsApp particular, que é um número público, vem bombando de perguntas, pergunta pro secretário. E o da rádio que não é diferente também. O meu amigo Larry, o Ivan, ele faz um pedido. Diz ele que já há mais ou menos uns 5 anos ele vem fazendo alguns pedidos para a rua Cesifredo Scharf, número 80, que é onde fica a casa dele, no Rio Branco. Diz ele que lá tem uma série de lajotas soltas, que inclusive causam risco, já teve acidente lá, e ele vem pedindo aí se há a possibilidade de dar uma atenção do pessoal para fazer a solução desse problema. Rua Cesifredo Scharf, número 80, no bairro Rio Branco. Eu vou pedir para o nosso pessoal verificar. A gente tem algumas situações dessa, tanto em lajotas quanto em calçamento e paver. O que acontece? Muitas vezes a base, a pessoa bota um barro e usa só areia e com o tempo a água vai lavando. E o pessoal nosso do paver, do calçamento, na pessoa do Clóvis, que é nosso encarregado lá, já deixo um abraço para toda a equipe dele lá. Ele faz um trabalho que é a remoção desse material, seja lajota ou paver, e faz a recomposição da base ali, Valdomiro. Então dá maior sustentação e acaba dando uma liga, digamos assim, acaba que não fica essa lajota tão solta, né? Sim. Então eu vou pedir para ele estar indo lá verificar, sim, pode deixar, já marquei aqui. É número 80, né? Isso. Beleza. Eu vou fazer um pedido para nossa equipe da retaguarda, se puder trocar a cadeira do Ivan aqui, porque então a cadeira tá querendo derrubar o Ivan, tá? Ela já deu. O Ivan. Estamos ligeiros aqui ainda. Se na Secretaria de Obras o Ivan tá com a cadeira segura, firme e forte, aqui na Rádio Cidade ele já deu as 2 titubeadas ali, então vamos trocar a cadeira do Ivan. Ligeiro, não tem problema. Para que ele não sofra nenhuma situação, né? Brincadeiras à parte, o João aqui me mandou uma mensagem e ele diz o seguinte: pergunta para o secretário se é melhor melhor botar a coisa dentro do rio, diminuir a largura do rio ou aumentar a largura do rio, qual é o melhor? Porque do jeito que está, quando dá uma enchetezinha maior, lota lá embaixo, o barro aumenta e, por exemplo, cita aqui o caso do EMA, onde a água acaba invadindo os espaços. A pergunta do João aqui é mais ou menos se a solução para evitar o tipo de alagamentos não seria alargar o rio ao invés de encher o rio? Acho que encher o rio, que ele diz aqui por causa do enrocamento. Por causa do enrocamento, né? Todos os enrocamentos, tanto da margem direita quanto da margem esquerda, antes de qualquer execução, só para esclarecer, a gente faz um levantamento topográfico, né? E esse levantamento topográfico feito de que forma? Eles fazem um levantamento topográfico com base na área do rio, certo? Então a gente faz na margem remanescente do rio, a gente não avança para dentro do... Então assim, aquele enrocamento feito na curva do Bombeiro, na época a gente foi bastante questionado, né? Pode puxar até no Google, no Earth ali, se olhar 1-2 anos antes da própria enchente, vai ver que a margem é até mais larga do que o enrocamento que tem ali, né? Tanto que quando a gente escavou o fundo, a gente acabou escavando a própria margem que tinha solo para baixo ali. Então quando se faz enrocamento, de forma alguma está se fechando o rio, né? E o projeto da Beira Rio em si, o grande benefício dela é ser um canal extravasor, né? Então o caso dela ela alagar a Beira Rio justamente é para abrir a calha do rio, digamos assim, não deixando que alague os bairros, né? Lá no EMA, lá embaixo, na Beira Rio do EMA, é o ponto mais baixo. Então, assim, é o primeiro ponto que alaga, né? Não é questão de barro ou isso aqui. Realmente é o ponto mais baixo da Avenida Beira Rio, entendeu? Teve hoje de manhã, eu estou tentando localizar a imagem aqui, um ouvinte que mandou ali na rua Luizen, uma foto já sei até o que é. Já sabe o que é? O pessoal até me avisou, e até só para esclarecer que tanto eu quanto o nosso pessoal, a gente sempre está tanto no carro, acompanhando, sempre né? na rádio. E aí o pessoal chegou, já veio lá, Ivan, tu vai na rádio de manhã? Vou. Então é o seguinte, eu vou te avisar, nós passamos na Luizen ontem com o Hidro e o pessoal limpando Boca de Lobo, e faltou recolher uma sujeirinha, ficou no lado da Boca de Lobo, é nossa, o pessoal está passando agora de manhã lá para recolher. Nosso pessoal da limpeza de Boca do Lobo está indo lá no Tavares, tem que fazer uma limpeza, já acompanhando o pessoal da roçada, e já vamos passar, vamos fazer a recolha.
Um agradecimento aqui do Edson. Ontem nós registramos aqui também esse caso. Bota na tela ali, ô Filipão. Essa foto é de antes de ontem, tá? Ali na Serra do Moura. E segundo ele aqui, o pessoal já foi lá e passou a máquina, né? Ontem lá em cima com a patrola, isso. Estão fazendo aqui o registro, então, solução resolvida. Está agradecendo aqui o Edson pelo serviço feito lá. Deixa eu ver outra imagem aqui. Onde é que está? Tinha outras imagens aqui que o pessoal estava mandando. Ali na rua aqui, a rua José Eckert. 3 semanas e ninguém arruma. Já abrimos a reclamação da prefeitura e nada. Esgoto a céu aberto, mau cheiro, mosquitos. Nos manda aqui o Carlos Atílio Gamba. Deixa eu ver o que o Carlos Atílio mandou aqui. Põe na tela aí, meu caro Felipe S. Tá na tela aí a imagem? Ali na rua José Eckert, bairro Santa Terezinha, né? Tá fazendo essa reclamação e um pedido ali para solução, Ivan. Seria com vocês ali, né? Sim. Nesse caso, né? Da casa aí, não. Deixa eu ver Mas tem o cone, né? Tem o cone ali. Eles localizam lá. É bem fácil de localizar. Pode tirar, Felipe. Então tá feito aqui o registro. Deixa eu buscar. A dona Amália Schmitz está dizendo o seguinte: fazer alguma coisa na Ângelo Lussoli que não vem ninguém para limpar a rua e está acumulando areião. Aliás, já tem algumas reclamações em relação ao areião que é acumulado lá. Já foi feita uma limpeza tempos atrás, né, Ivan? Com essa equipe como a gente começou no bairro São Pedro, a gente iniciou, né? A gente quer pegar os corredores principais e vamos entrar também na Ângelo Lussoli. A gente vai estar chegando em todos os bairros, né? Essa equipe a gente tem hoje o pessoal no trator escova, temos as bobcats com vassouras, tanto capinadeira quanto recolha, temos concha, temos o pessoal braçal também recolhendo. E também caminhão-pipa. Então a gente vai avançar nessa questão dessas limpezas gerais, né? Tanto lateral quanto central das vias, tá? Então tá no radar nosso aí. A gente acredita que ainda nesse mês a gente esteja chegando em vários bairros aí para fazer essas gerais que precisam. Tem também a Ângelo Lussoli, tem mais bairros para fazer também. Mas já está no nosso radar essa geral que precisa ser feito ali no Tomás Coelho. Teve mais uma que era ali do Tomás Coelho, eu não estou localizando aqui, nossa amiga Valce até me encaminhou, Valce, se puder me encaminhar novamente, eu acabei não achando aqui no meio das mensagens. Mas vamos seguir por aqui. Onde é que está aqui? Cadê? Aqui sobre segurança. Bom dia, Ivan. Peço que o senhor dê uma olhada aqui no Tomás Coelho, perto da escola Isaura, o tamanho de um buraco que tem. Além do buraco, tem bastante areia no asfalto, não passa um carro no lado do outro. Por favor, dá uma olhada pelo povo aqui do bairro. Ali é a José do Biela, se não me engano, né? Escola Isaura, Gouveia, Jevaed, ali no bairro Tomás Coelho. Buraco e tem material na estrada, né? Isso. Tá feito aqui, a Juliana Zen Batista tá fazendo o registro. Deixa eu ver aqui mais aqui. Quem mandou a mensagem que apagou foi o Márcio Antunes. Ele disse que faz 15 dias que vieram limpar e deixaram assim as caçambas de entulho, não aceitam esse tipo de descarte, mas ele não mandou a imagem, que eu acho que ele apagou a imagem. É ali na rua Luizem, também no bairro Limeira. Só dá um detalhe a mais, o Márcio, do que é a situação aí. Deixa eu ver aqui mais. Bom dia, Ivan. O maior cuidado na Avenida 1º de Maio, no perímetro da obra da tubulação. Tem muito buraco dificultando quem vai para o centro ou para o bairro. Tem buraco fazendo aniversário, com um cone dentro avisando o buraco. Sei que no final da obra será tudo revitalizado, mas poderiam dar uma atenção, trânsito complicado ali. Se puder dar uma olhada quando sair da rádio, perto ali da rua do Valendowski. Tem um buraco ali que a gente até fez um concerto, onde passa uma galeria antiga, e ela, com o passar do trânsito mais em cima, acaba que tá abrindo de novo, né? A gente combinou com o trânsito de fazer no domingo, porque para eu fazer o concerto ali agora eu vou ter que fechar a via, daí trancar 1º de maio, vai virar um caos, né? Então esse fim de semana agora a gente já vai fazer o concerto ali, e então logo a gente faz o remendo, e a gente já vai dar uma atenção nessa questão do tapa-buraco também em horários fora de pico, para dar uma amenizada nisso aí, tá? Rua Florencio Daia, Zambuja, acho que é a Zambuja ali, né? Aqui também tem deslizamento que não foi feito. Um homem tirou o barro da frente da escada e jogou na beira da estrada. Está escorrendo na estrada. Os carros já não estão mais conseguindo passar, patinando muito. Tem conhecimento desse caso? Florencio Daia, a gente teve um caso lá que foi uma barreira de cunho particular. A gente foi lá e liberou a via, tiramos da estrada. A Defesa Civil autuou o proprietário lá para tirar aquele carro que estava pendurado. Ele não retirou. A gente foi lá e também retirou o carro. Então a gente já passou isso também para a Procuradoria, ele vai ser responsabilizado e até a questão de custos, né? E essa questão dessa barreira particular, o proprietário vai ter que resolver, né? Se
Se daqui a pouco vier alguma intervenção judicial que a gente tiver que intervir, daí vai ser meio litigioso, né? E até pelo que ele falou, tá voltando o barro para a estrada. Isso, tá voltando. Tá. Ele, que é meu amigo, que é nosso amigo e que é seu amigo também agora, ele está fazendo essa reclamação lá da Pedro Warner. Ele disse que vai fazer 1 ano e 9 meses. Bota na tela aí, ô Filipão. O Genésio tá dizendo aí que, mais uma vez, registrando essa é uma situação de chuva, que fez aí o Genésio Wolkenhagen, ali da região da Pedro Warner, no São Pedro. E ele sempre elogia aqui que o Ivan foi o primeiro secretário que foi lá e conversou com ele atentamente, mas ele está aí aguardando aí alguma resposta mais efetiva, Ivan. E alguma previsão aí com relação a Pedro Warner ali? Ali esse trecho aí que ele tá filmando realmente é bem onde sai da propriedade dele ali. A gente tem que fazer uma travessa de tubo para essa água não atravessar para a estrada ali só, tá? E eu tenho 2 intervenções para fazer lá, que é um enrocamento numa parte da estrada que está caindo, e tem aquela parte do morro que sempre incomoda lá, que dá aquela erosão, que a gente vai fazer um paliativo ali, Genésio. E ainda no mês de julho agora ainda vamos estar chegando na rua aí para estar sanando essas situações aí, tá? Já está no mapa nosso aqui para estar matando isso aí. Vamos lá então. O Orides está mandando o seguinte aqui. Onde é que está aqui? Deixa eu ver o que ele está me mandando aqui. Está escutando a rádio, como o Ivan está falando, eletrodomésticos são fácil demais, porque o povo compra móveis novos praticamente todo ano e vai colocar no entulho. Aqui ele faz mais um desabafo, né, em relação aí a essa situação. Depois eu vou fazer um registro aqui, viu, Orides? Pergunta ao secretário, Rua São Pedro e Teodoro Albrecht. Quem mandou essa pergunta foi o Vilmar Barbosa. Ele escreveu o seguinte: bom dia, pergunta ao secretário sobre a Rua São Pedro e a Teodoro Albrecht. Acredito que o Ivan deva saber do que se trata, né? Nós temos a Rua São Pedro, a gente fez a limpeza, a gente fez agora, só para contextualizar, a gente fez até agora mais de 60 valas, na parte de limpeza e assoreamento, né? Falta ainda bairro São Pedro, um trecho lá do Cedro e Tomás Coelho, para a gente finalizar todos os bairros do município. E aí um dos primeiros que a gente quer atacar é a São Pedro, limpar toda a vala da São Pedro, inclusive a Teodoro Albrecht, e tem 2 pontos, um na rua Teodoro Albrecht, que está desbarrancando a lateral, a gente tem que botar uma pedra, fazer um enrocamentozinho lá, e um bem na Jada São Pedro, aqui próximo ao Boas ali, que tá dando desbarrancamento chegando na pista. Então esses 2 pontos a gente tem que fazer o conserto, mas indo a máquina para lá a gente já faz e quer fazer tudo na mesma região. Então, como tem Pedro Warner, tem essas 2 situações, a gente vai pro bairro e já faz um apanhado geral ali, tá? Aqui eu recebi, estava procurando a mensagem e acabei encontrando aqui. Até vou botar a imagem, acho que é na Ângelo Lussoli ali. O Ivan já falou sobre a questão do areão ali e da limpeza, enfim. Mas essa imagem aqui que foi enviada aí pela moradora, deixa eu pegar aqui, já está arrumando? Ah, tá. Ela está dizendo que o pessoal já está arrumando. Bota aí na tela aí então. Então já essa imagem que já é velha já. Então já está sendo consertado ali na região da Ângelo Lussoli. É isso, né, Ivan? Já foi. O pessoal está lá agora, inclusive está mandando aqui ao 20. Sim. Já está lá consertando. E temos um também na Jacoschmidt. Jacoschmidt, né? Bom, voltando aqui, queremos elogiar também a prefeitura. A rua Fernando Brandt, no Limeira, começou a fazer a drenagem na rua para pavimentação. Queremos agradecer. Isso. A pavimentação comunitária, a gente sempre vinha salientando que é um projeto que está andando muito bem, diga-se de passagem, e isso graças a 2 fatores, né, Valdomiro, Lei e Rodrigo. A transparência que a prefeitura conseguiu implementar nesse programa, que todo mundo consegue acompanhar o pagamento, e a transparência no sentido de a gente seguir a fila única, a gente não pula rua, né? Como você atinge os 70% de pagamento, a sua rua está lá, é a 10ª, é a 4ª, é aquela, a gente não bota a 10ª na frente da 4ª, não tem isso, a gente segue essa regra, e a gente conseguiu nesse ano passado a gente teve aquelas intempéries de quebrar máquina, teve um problema com a usina, e esse ano, graças a Deus, as coisas não tivemos mais quebra, a gente conseguiu regularizar e estamos tocando muito bem. Já temos 14 ruas prontas só esse ano, né? Temos prontas ali, Fernando Brandt já em preparação, tinha algumas ligações que já foram feitas, o pessoal está lá hoje rebaixando. Temos lá a C44 já na base para começar meio fio, temos a José Rodolfo já na base começando meio fio, a próxima que é a José de Batinha, a Samai já está lá fazendo a troca da rede d'água, né? Deixando tudo pronto para depois não ter remendo, para não cortar mais. Então é um programa que está
falando por si próprio, até pelas entregas. E a nossa previsão, Valdomiro, é chegar agora no mês de setembro aí, entregando todo esse ranking das pavimentações. A última rua ali acho que é a Vicente Kohler, se não me engano, da Palmeiras, deixa eu até conferir aqui. Mas a gente quer entregar esse ano em torno aí de 25, 26 ruas pavimentadas só esse ano. Então, a gente agradece o agradecimento da comunidade, mas é o nosso dever entregar, né, o que a gente prometeu e o que a gente propõe com esse programa. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu vou te mostrar a foto. Ela não está mais desse jeito aqui, bota na tela aí, que é a Pedro Cardeal. Pedro Cardeal, essa foto já é de alguns dias atrás. Eu digo que não está assim porque o pessoal me passou que foi patrolado essa semana, já está numa situação melhor. Novamente, eu ouvi de uma moradora que parece que veio uma emenda parlamentar para a obra naquela rua lá. Não. Acho que o deputado, e me deu até o nome do deputado, tá? Vou dizer qual é o deputado porque ela me disse, Sérgio Mota. Tá. Sérgio Mota, foi o que ela me disse, que mandou uma verba no valor de não sei quantos mil para a obra lá na Pedro Cardeal. Até citou o nome de outras pessoas do governo municipal que são ligadas ao Sérgio Mota, que afirmaram isso. Veio verba, não veio? Qual é a situação da Pedro Cardeal, Ivan? Assim, ó, não posso aqui afirmar ou negar se veio, eu não tenho acesso a informação de emenda parlamentar ou não, tá? Não tenho essa informação. O que eu posso te afirmar é que essa questão do Cedrinho tem que ser feita ali uma macro-drenagem, certo? E é uma obra de grande porte, coisa de milhão ali, que tem que ser feito um recurso, e o governo municipal, eu sei que é um compromisso de fazer essas obras de macro-drenagem e que vai ser, tá no radar deles, junto com a Secretaria de Captação e de Gestão, para fazer essa obra. Agora, eu não tenho conhecimento para dizer sim ou não se veio essa emenda através de deputado, mas que eu sei vai ser via recurso financiamento, tá? Que é uma obra de macro-drenagem ali que vai pegar desde lá da Pedro e Paulo Cardeal e vem pela Alberto Clabundi toda aí com galeria, porque além de toda a bacia já tá saturada, aquela vala também está saturada. Não adianta fazer uma tubulação e jogar na vala, a vala também não dá mais conta. Tanto que alaga a todo tempo, né? Então é uma área que está bem complicada e tem que ser feita a macro-drenagem. Nós falamos aí de uma obra de quantos milhões aproximadamente? Já deve ter um custo estimado, né? Eu acho que é perto de uma casa dos seus 10 pila. 10 milhões. É um valor bastante alto. É alto. Pra gente, pode ser mais algumas, Direi? Estamos quase estourando aqui, ou o que você acha? Olha, eu digo que a presença do Ivan aqui é sempre muito importante, porque a gente tem que esclarecer, né? Então vamos lá, vamos tocando aí. Tem várias perguntas aqui. O Marcos está fazendo aí, sugerindo a volta dos conserveiros em relação às praças, né? Para fazer essa manutenção das praças, né? Isso é uma coisa que a gente sempre quis fazer, mas para contextualizar, a gente já chegamos a ter historicamente aí 86 conserveiros, hoje são na casa de 30, e a gente não consegue contratar, Marcos. O problema é a mão de obra, não se acha pessoas para contratar. Essa é a nossa dificuldade, mas sim, seria uma grande solução, e a gente espera conseguir, ou através de contratação pessoal, que a gente busca sempre através de seletivo, se a gente conseguir aumentar essa contratação, poder aumentar esse leque de conserveiros, ou quando não conseguir essa contratação, então através de terceirização de alguns serviços para suprir essa demanda maior, a gente poder daí abrir o leque com o nosso pessoal e poder chegar mais fixo nas ruas com conserveiro, né? A Maria está fazendo um registro aqui da rua Luiz Morelli, que também tem vários buracos ali no bairro Dom Joaquim. Está fazendo aqui a Maria. Pergunta, onde é que está? Pergunta: não vale mais a pena fazer o corte do asfalto e pavimentar novamente do que apenas jogar o asfalto e esperar os carros amassarem? Tem buracos que foram tapados e na chuva seguinte se abriram novamente. Não seria melhor pavimentar os buracos? Faz aqui a pergunta aí o Jordan. Sim. Com certeza. O tapa-buraco nosso a gente já implementou, que é a questão só quando a gente teve essas 2 semanas de chuva aí, que passamos aí uma semana, quase 10 dias que não conseguiu rodar a usina, não conseguiu rodar o tapa-buraco, a gente faz um emergencial, né? Que às vezes o asfalto frio e assim, é o que ele falou, não vai resolver, a gente sabe que vai dar o problema de novo, mas a gente faz por quê? Para evitar que o cara caia carro dentro, caso um acidente, que alguém de moto caia. Então a gente faz esse gasto, digamos, essa economia burra, perdão a palavra, mas para evitar um dano maior ao usuário da via, certo? Mas sim, ele está correto. O que a gente implementou junto à nossa equipe? Hoje existe 2 frentes. O pessoal primeiro sai, faz o recorte, remoção, né? E depois então a pintura e a compactação, que é justamente o que ele falou.
Então faz esse recorte melhor geometricamente. E a própria Toyota Bandeirante, que hoje anda, que faz o tapa-buraco, a panelinha menor, ela faz uma pintura mesmo de forma artesanal, com regador ali, e tem um socador, um soquete, que é de madeira mesmo, artesanal, mas é como fosse um porrete, digamos assim, que eles batem ali para ter essa compactação. Mas sim, a solução é aquilo que a gente já falou, onde o pavimento venceu, é fresa e recape novo, que é o que a gente já tem feito em várias ruas, né, Valdomiro? Com essas ruas onde a gente recapou, a gente não voltou mais para fazer tapa-buraco, né? É o exemplo do Tomás Coelho, do Cedro Alto, a Ludovico Merico, toda a rua onde a gente passou o recape, nós não tivemos mais gasto com tapa-buraco e com remendo. Bom, tem várias mensagens aqui, Direi, mas o tempo realmente é nosso adversário. Até peço desculpas ao pessoal que eu não consegui. Tem muitas mensagens, eu faço aqui, vou por ordem, vou igual o trabalho de vocês, vou pela sequência, não pulo aqui pra gente não desprestigiar ninguém, né? Mas eu vou separar aqui as mensagens que forem perguntas, principalmente, porque tem algumas que o pessoal tá dando sugestão e tal. E aí vou encaminhar por Ivan, se a gente puder ter essa resposta. O Ivan vai em algum outro momento nos dar essa resposta. E já, quem sabe, né, Direi, nos próximos dias já convocar o Ivan, né, como diz o Direi, para que ele faça aí Vê que nós ficamos um bloco inteiro só respondendo perguntas do pessoal, né? Obrigado, meu caro Ivan Bruns Filho, secretário de Obras, obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, pessoal da rádio. Para mim sempre é um prazer estar aqui. Me sinto já em casa, né? E deixo o meu agradecimento a todo o meu pessoal da Secretaria de Obras, um agradecimento ao prefeito André, ao vice-deco e toda a equipe que confia no nosso trabalho. Agradeço a população e me coloco sempre à disposição para da melhor forma a gente poder resolver os problemas na medida do possível. Muito obrigado.